Olá, turma. Hoje a gente vai trabalhar polígonos. Vamos ver o conceito de polígonos, vamos trabalhar o que é um polígono convexo, um polígono não convexo e algumas áreas de figuras planas. Então, para iniciar, o conceito de polígono básico é uma figura geométrica plana e fechada. Então, polígonos são figuras geométricas planas e fechadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que um polígono não pode ter curva, primeiro ponto, e um polígono não pode ter nenhum tipo de abertura. Então aqui, ó, essa primeira figura aqui, polígono ou não polígono? Polígono, ó, todo fechado e formado de segmento de reta, não tem curva. Essa outra também, ó, polígono, fechado, sem curva, polígono, polígono. Aqui já não é polígono. Venha, mas é fechado, mas tem curva, ó. Aqui, essa curva aqui caracteriza uma figura que não é polígono. Aqui também, ó, a circunferência também é formado de uma grande curva, podemos dizer assim. Então também não é polígono. E essa aqui é formada toda de segmentos de reta, mas ela tem abertura. Se tiver abertura, não é polígono. Ok? Então polígono é isso, é uma figura plana, fechada. Então não pode ter, é formado de segmento de reta, não pode ter curva e não pode ter nenhum tipo de abertura. Os polígonos, a gente pode classificar eles em dois grandes grupos. Polígono convexo, que é o que nós vamos dar mais atenção, os que nós vamos estudar mais, inclusive os que nós vamos trabalhar as áreas, e os polígonos não convexos. O que é um polígono convexo? Eu sempre uso uma frase que ajuda a memorizar. Eu digo assim, convém ficar com boca fechada. Ou seja, um polígono convexo ele não tem nenhum tipo de abertura, né? E tem os polígonos que não convexos. Vocês até podem decorar também, não convém boca aberta. Daniel, não entendi esse negócio da boca, eu vou explicar para vocês. Esse polígono aqui, eu posso traçar dois pontos em qualquer lugar dele. Qualquer local que eu traçar dois pontos, se eu ligar esses dois pontos, os dois pontos não saem da figura. Então esse aqui é um polígono convexo. Esse outro, a mesma situação também, polígono convexo. Agora imagine esse polígono aqui. Se eu colocar um ponto aqui e outro ponto aqui. Se eu ligar esses dois pontos, perceba, a linha saiu da figura. Então ele é um polígono não convexo. Por isso que eu estava usando o exemplo da boca, porque ele tem essa espécie de abertura. Essa mesma abertura aparece nesse polígono aqui. Então ele também é não convexo. Se eu ligar aqui, ó, botei um ponto aqui e um ponto aqui. Os pontos estão dentro do polígono. Se eu ligar o ponto, dá uma linha que sai do polígono. Essa linha não pode sair do polígono. Então, polígonos convexos, o primeiro e o segundo. Por quê? Porque se qualquer dois pontos que eu traçar, se eu ligar eles, a linha não sai. Então, convexo. O polígono não convexo, quando a linha sai do polígono. Liguei dois pontos, a linha saiu do polígono, é não convexo. Ok? Vamos falar de áreas. Nas áreas, a gente vai trabalhar áreas de polígonos convexos. Como o primeiro polígono aqui, o retângulo. A área do retângulo ela é a área fundamental. Praticamente todas as outras áreas básicas nascem da do retângulo. E a área do retângulo é muito simples. É o que? A base vezes a altura. A altura sempre é representada por o H, viu, pessoal? Embora a altura não se escreva com H, mas a representação de altura sempre é pelo H. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Área bem simples, né? A área do quadrado, o que é um retângulo? O retângulo, o que caracteriza um retângulo? O que caracteriza um retângulo é uma figura que tem quatro ângulos iguais. Todas as figuras que tiver quatro ângulos retos, esses ângulos precisam logicamente ser retos, figura com quatro ângulos retos é um retângulo. Todo quadrado, então, também tem quatro ângulos retos, tem quatro ângulos de 90 graus. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, todo quadrado é retângulo. Por isso que eu posso calcular a área do quadrado igual como se calcula do retângulo, lado vezes lado. E se eu multiplicar, por que lado vezes lado? Porque no quadrado, além de ter todos os ângulos iguais a 90 graus, ele também tem todos os lados iguais entre si. Então, no quadrado, se eu multiplicar lado vezes lado, dá o lado se repetindo duas vezes, que é lado ao
quadrado, ok? A próxima figura da área é o paralelogramo. O paralelogramo, pessoal, é o que? É formado de dois pares de retas paralelas. Isso acontece também com o quadrado, tem dois pares de retas paralelas, né? E com o retângulo. Então, aqui, a de cima é paralela ao de baixo. Retas paralelas são retas que não se tocam, e elas permanecem sempre à mesma distância. Então, o retângulo tem dois pares de retas paralelas, de lados paralelos, né? Podemos dizer assim. O quadrado também tem dois pares de lados paralelos, e o paralelogramo também tem. Por isso que a área do paralelogramo se calcula igual como se calcula a área do retângulo. Também é base vezes a altura. Importante sempre afirmar que a altura está sempre onde tem um ângulo reto, viu? O ângulo de 90 graus, aqui, ó. Então, a altura do paralelogramo não pode ser a medida do lado dele, porque a medida do lado dele está tortinha. A altura do paralelogramo é onde tiver o ângulo de 90 graus. E se tu parar e observar um pouquinho no paralelogramo, ele é um retângulo. Se a gente pega esse triângulozinho que está aqui, tira ele daqui e traz para cá, vai encaixar e vai formar exatamente um retângulo. Daí a área ser igual, porque o paralelogramo é só um retângulo que foi recortado. Ele tirou o pedaço daqui e trouxe aqui para frente, ó. Ok? O losango. Losango é outra figura que também tem uma característica especial. No losango, ele tem 4 lados iguais. Ele não tem os ângulos iguais, ele tem 4 lados iguais entre si. Então, lembrando as características especiais. O retângulo tem, no caso do retângulo, tem 4 ângulos retos. O losango tem 4 lados iguais. Então, todo quadrado é retângulo, porque todo quadrado tem 4 ângulos retos, que é o que caracteriza o retângulo. E todo quadrado também é losango, porque todo quadrado tem 4 lados iguais, o que é uma característica do losango. Mas nem todo losango é quadrado e nem todo retângulo é quadrado. O quadrado pertence a característica, tem as características deles dois, né? Mas eles dois nem sempre têm a característica do quadrado. Agora também essas 4 figuras têm como retângulo, o quadrado, o losango e o paralelogramo, todos são paralelogramos. Todos. Porque o que precisa para ser um paralelogramo? Ter 2 pares de lados paralelos entre si. Então, a área do losango, a gente pega, é a diagonal maior, o tamanho da medida da diagonal maior, vezes a medida da diagonal menor, dividido por 2. Então, a gente não usa os lados no losango, a gente usa as diagonais. Diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Uma curiosidadezinha, o losango ele é também uma figura que descende do retângulo. Se a gente pega aqui, ó, trago esse retângulo aqui, se eu pegar ele aqui, ó, dividir aqui, ó, fazendo uma cruz aqui, ó, e ligar, eu vou estar formando exatamente um losango aqui dentro. E cada parte do losango é metade de cada retângulozinho que foi formado. Estão entendendo? Eu formei um retângulo, dividi em 4 partes. 4 partes aqui, ó. Dessas 4 partes eu dividi cada uma no meio. Então, ao todo teve 8 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No losango ficou metade deles formam um losango e outra metade ficou em branco. Por isso que a área do losango também descende da área do retângulo, ó. A diagonal maior é esse lado, a diagonal menor é esse lado aqui, lado vezes lado. Mas como ocupou só a metade, ficou dividido por 2. Então essa é a área do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor, né, que é o Dzão vezes o Dzinho, dividido por 2. O trapézio. O trapézio já traz uma outra característica. Se nós observarmos aqui, o trapézio ele não é formado de 2 pares de lados paralelos. Ó. O de cima é paralelo ao de baixo. Ó. Eles não se tocam.
Agora, se a gente pegar as laterais, ó, essa lateral com essa lateral aqui, ó, se eu ampliar elas, elas vão se tocar. Então, esses lados aqui, eles não são paralelos, eles são lados concorrentes. Então, o trapézio, ele não é um paralelogramo. Ele não é. Ele já traz uma outra característica. Agora, o trapézio também, ó, se tu pega um trapézio aqui, aí eu pego esse mesmo trapézio e giro ele ao contrário. E eu encaixo nesse daqui, ó. Eu formo, ó, um trapézio de um lado, girei ele, encaixei aqui, ó. Eu formo o quê? Eu formo um retângulo. Então, o que é o trapézio? Se eu juntar dois trapézios, eu formo um retângulo. E qual é a área do retângulo? Base vezes a altura. Então, para ter a base, vai ter o quê? O pedaço maior com o pedaço menor, vezes a altura. Mas como eu tenho aqui 2, eu preciso dividir para 2, para ter a área de cada um. Então, por isso que a área do trapézio é assim, ó. Base maior mais base menor vezes a altura, é onde tiver um ângulo de 90 graus, às vezes é o lado, às vezes ela fica interna ao trapézio, dividido por 2. Até algumas vezes coloca um problema desse, aí tem a medida desse e desse lado aqui. Percebe que esse lado aqui nem é utilizado na conta. Então fiquem atentos a isso. Às vezes tem algum lado do trapézio que eu nem preciso utilizar ele no cálculo da área. Ok? Então base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. No caso dos triângulos, o triângulo ele tem algumas fórmulas para calcular as áreas dos triângulos. Cada triângulo tem um tipo de área específico. Porque aqui, ó, eu tenho o triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Eu tenho o triângulo escaleno, que é o triângulo que tem todos os lados diferentes. Então, cada triângulo tem uma característica. Mas todos eles, se tu tiver a medida da base e tu tiver a altura, tu pode calcular. Que é base, área do triângulo, a área padrão, base, vezes altura, dividido por 2. A área do triângulo padrão é essa. Base, vezes altura, dividido por 2. Ok? Num próximo vídeo, eu vou trazer alguns outros métodos para calcular áreas de alguns outros tipos de triângulo. Tem até um método bem conhecido que é o método de Herão, que é muito utilizado, que também dá para calcular a área de todos os triângulos, praticamente. Perímetro, né, pessoal? Perímetro eu não falei muito aqui no vídeo, porque perímetro é muito simples. O que é o perímetro? Todas as figuras que eu mostrei para vocês calculam o perímetro da mesma forma. Qual é essa forma de calcular o perímetro? Somar todos os lados. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, esse vídeo é um vídeo mais para mostrar as formas para vocês, mostrar alguns conceitos. E num próximo vídeo que eu trouxer aqui para vocês aqui no canal, vai estar explicando através de situações e exemplos. É isso aí, até a próxima.